Oi pessoal, tudo bem? A gente voltou para mais uma aula de ótica e nessa aula a gente vai falar bastante sobre o fenômeno da reflexão total, que ainda está relacionado com o assunto refração, que como eu te disse na aula passada, é disparado o assunto que mais apareceu na prova do Enem até hoje, tá certo? Vamos lá então, vamos começar. E para a gente entender bem certinho a reflexão total, eu gostaria de começar a aula relembrando com vocês uns detalhes da refração. A gente tem ali a água, por exemplo, e aí vamos considerar um feixe de luz que está vindo o quê? Do ar para a água, ou seja, de um meio onde o índice de refração é menor para um meio onde o índice de refração é maior. Aí a gente tem ali a nossa linha normal e sabe que o raio de luz vai se refratar dessa maneira, ou seja, a gente tinha aqui o nosso ângulo de incidência, a gente tem aqui o nosso ângulo de refração, e o que a gente percebe? Que quando a luz veio do meio menos refringente para o mais refringente, ou seja, do meio de menor índice de refração para o de maior, o raio de luz, ao refratar, se aproximou da linha normal. Agora, se acontecer o contrário, se o raio de luz estiver vindo do meio mais refringente, ou seja, do meio de maior índice de refração, para um meio de menor, o que acontece é o quê? A refração vai ocorrer normalmente, porém, você nota que agora esse aqui é o meu ângulo de incidência, porque é o raio de luz que está chegando na superfície, tudo bem? E esse é o nosso ângulo de refração. O que você percebeu? Que quando o raio de luz se propagou do meio mais refringente, ou seja, de maior índice de refração, para o menos refringente, ou seja, de menor índice de refração, o raio de luz passa de um meio para o outro, porém ele se afasta da linha normal. E essa conclusão a gente comprova quando resolve exercícios usando aquela relaçãozinha que n do meio vezes o seno do ângulo do mesmo lado é igual ao n do outro meio vezes o seno do ângulo que está do mesmo lado, tudo bem? Era a relaçãozinha de Snell e Descartes, tá certo? Bom, mas enfim, eu quero relembrar com vocês essas propriedades, principalmente o que aconteceu nessa segunda situação, que é quando a luz vai do meio mais refringente para o menos, que é o que a gente vai usar agora na sequência para conseguir explicar o fenômeno da reflexão total, tá certo? Bom, a ideia é a seguinte, pessoal. Se eu colocar para vocês, então, um raio de luz vindo da água para o ar, a gente sabe que ali tem a linha normal e como a luz está indo do meio mais refringente para o meio menos refringente, a gente sabe que ele vai se afastar da normal. Então o raio de luz vai desviar, como eu te disse, né? Afastando da linha normal. Só relembrando que a gente tem nome desses ângulos, né? O ângulo do raio incidente com a linha normal é para a gente o ângulo de incidência, e o ângulo que o raio refratado faz com a normal é para a gente o ângulo de refração, tá certo? Bom, seguindo. Agora olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse raio de luz aqui, que é o raio de luz incidente, e vou abrir ele um pouquinho, ou seja, eu vou aumentar o meu ângulo de incidência, percebeu? O que a gente sabe? Que quando o raio de luz passa do meio de Nzão para o meio onde eu tenho o Nzinho, ele se afasta da normal, então o que vai acontecer é que ele vai desviar desse jeito, tudo bem? Agora, olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse raio de luz aqui, que é o raio de luz incidente, e vou abrir um pouquinho mais o ângulo de incidência. Então, percebe o que vai acontecer? Ó, o ângulo de incidência é maior. Se o ângulo de incidência aumenta, ou seja, ó, eu estou pegando o raio incidente e estou trazendo ele nessa direção. O que vai acontecer é que o raio refratado também vai vir nessa direção. Ou seja, o ângulo de refração também aumenta, e vamos supor que eu fui aumentando esse ângulo de incidência até o raio de luz refratado sair desse jeito aqui, ó, ele sai rasante ali a superfície, tudo bem? Agora vamos lá. O que será que vai acontecer se eu pegar esse raio aqui que está incidindo na superfície e abrir ele mais um pouquinho? Bom, naturalmente, esse raio de luz também vai abrir mais um pouquinho. Então, olha só. Ao aumentar o meu ângulo de incidência, se o raio de luz que refrata vai aumentar o ângulo, olha o que acontece. Opa, peraí. Então tem alguma coisa diferente acontecendo. Nessas três situações que eu tive aqui com vocês, a gente teve o fenômeno da refração. Inclusive aqui nessa terceira situação, onde o raio de luz sai rasante à superfície. Agora, nesse outro caso aqui,
eu não tive mudança de meio, não tive mudança de velocidade, ou seja, a luz veio, bateu na superfície e voltou. Aqui a gente tem o fenômeno da reflexão. E detalhe, toda a luz reflete ali na superfície, por isso a gente vai chamar esse fenômeno de reflexão total, que a gente vai estudar na sequência, tá bom? Agora o que eu vou fazer? Eu vou desenhar cada um desses 4 casos do raio de luz incidindo separadamente ali pra gente, tá bom? Então olha só, esse foi o primeiro caso, onde a gente tinha aqui o nosso ângulo de incidência e aqui o ângulo de refração, tudo bem? Esse aqui embaixo foi o segundo caso, com um ângulo de incidência maior e um ângulo de refração maior. Esse outro que eu estou colocando aqui em cima foi o terceiro caso, onde eu aumentei o meu ângulo de incidência até que o ângulo de refração fosse 90 graus. Lembra esse símbolo aqui, que é o símbolo de 90 graus que você usa lá com o ferrete, tá certo? E o quarto caso que eu coloquei para vocês foi esse que eu estou desenhando agora, onde eu tinha o meu ângulo de incidência maior ainda. E aí eu passo a ter aqui com a normal um ângulo, que a gente usa a letra R também, mas por favor não é mais refração, porque a luz não está mudando de meio, né? Agora é o fenômeno da reflexão, tudo bem? Então, pessoal, olha só, se a gente for olhar para as 4 situações que eu te mostrei, na primeira aqui, a gente tem o fenômeno da refração acontecendo. Aqui a gente também tem o fenômeno da refração acontecendo. No terceiro caso, ainda é para a gente o fenômeno da refração. E no quarto caso é que a gente tem o fenômeno da reflexão total. Então, pessoal, basicamente, olha só, de todas as situações, o que a gente percebe? Olha esse ângulo de incidência aqui. Esse ângulo de incidência é quando eu tenho de refração 90 graus. Essa situação é exatamente quem vai separar para a gente aonde ainda é refração, quando a partir daqui é reflexão. Então eu vou dizer para você o quê? Que esse ângulo de incidência vai ser chamado para a gente de ângulo limite. O que é o ângulo limite? É o ângulo máximo até o qual ainda acontece para a gente ali o fenômeno da refração. A partir desse ângulo limite, a gente passa a ter o fenômeno da reflexão total, tá certo? Então, primeiro, o que eu preciso para ter reflexão total? Eu preciso que a luz esteja indo, ou pelo menos tentando ir, do meio de maior índice de refração para o menor índice de refração, ou seja, do mais refringente para o menos refringente, e preciso de uma outra condição, então, que o ângulo de incidência seja maior do que o ângulo limite, tudo bem? Lembrando que o ângulo limite é quando o ângulo de refração é igual a 90 graus, tá bom? Bom, a gente vai anotar então essas 2 condições que a gente precisa para ter a reflexão total, que é a luz está indo do mais refringente para o menos e o ângulo de incidência ser maior que o ângulo limite. Só que antes eu quero te mostrar uma imagem onde a gente vê na prática o fenômeno da reflexão total. Dá uma olhada nessa figura que eu coloquei para vocês. O que a gente percebe nessa imagem? Olha só, ali é uma foto que eu tirei da minha esposa mergulhando. A gente percebe ali o seguinte, você vê ela ali e nessa região aqui você nota um reflexo do corpo dela, tudo bem? Então o que a gente tem ali? Eu tirei essa foto com a câmera num certo ângulo, de forma que os raios de luz têm ângulo tal maior que o ângulo limite, a ponto de formar esse espelho aqui por baixo d'água, tudo bem? Agora, se a gente estivesse em cima da água, eu não teria esse fenômeno. Eu consigo perceber isso porque a luz aqui está tentando ir da onde? Do meio mais refringente que a água, para o meio externo, que é o ar, que é o meio menos refringente, tá bom? Então, por esse motivo, se você estiver no mar, se você estiver numa piscina e você olhar para a superfície da água, quando você olha bem retinho para cima, você vê perfeitamente o que está lá fora. Agora, se você olhar mais para a região do horizonte, um pouquinho mais inclinado ali para os cantos da piscina, para uma região um pouquinho mais longe no mar, você vai perceber essa reflexão, esse espelho que se forma aqui na parte de cima, por causa do fenômeno da reflexão total, tá certo? Então vamos fazer o seguinte, vamos deixar anotado bem certinho que a reflexão total só vai ocorrer
com duas condições satisfeitas, tá bom? Se a luz estivesse propagando do meio mais refringente, ou seja, de N maior, para o menos refringente, ou seja, de N menor, e também, tá, não é ou, as duas condições precisam ser satisfeitas. O ângulo de incidência aí for maior do que o ângulo limite, que a gente vai usar a letra L para representar, tá bom? Agora você vai me dizer, poxa, Coelho, mas e aí, que ângulo que é esse ângulo limite? Na verdade, o ângulo limite vai depender dos dois meios que a gente está falando. Nesse caso, a água e o ar, tudo bem? Mas podem ser quaisquer dois meios de índice de refração diferente. Bom, agora vamos fazer o seguinte, vamos ver bem certinho como que a gente acha esse ângulo limite aqui, tá bom? Bom, a ideia é a seguinte, a gente viu que o ângulo de incidência é chamado de ângulo limite quando o ângulo de refração vale 90 graus, porque é exatamente o limite entre refração e reflexão. Bom, como ainda é refração, a gente pode usar aquela relaçãozinha que a gente aprendeu de Snell e Descartes, que diz pra gente que o n do meio vezes o seno do ângulo que está do mesmo lado é igual ao n do meio vezes o seno do ângulo que está do mesmo lado. Bom, nesse caso aqui, a gente está dizendo que 1 é da onde a luz vem e 2 é sempre para onde ela vai, tá bom? Então vamos lá. Para a gente vai ficar assim, N1 vezes seno de I. A gente acabou de ver que nessa condição a gente vai dizer que o ângulo de incidência é o ângulo limite. Então eu vou deixar para vocês assim, ó, seno do ângulo limite é igual a N2 vezes o seno de I. Pessoal, olha só, quando o ângulo de incidência é o ângulo limite, a gente viu que o ângulo de refração vale 90 graus. Agora detalhe, né? A gente sabe lá das aulas do Ferreto que o seno de 90 graus é 1. Então vamos reescrever aqui o seguinte, N1 seno do ângulo limite é igual a N2 vezes 1, que é N2 mesmo. E com isso eu vou encontrar com vocês aqui o seno do ângulo limite, que é igual a N2 por N1. E está aqui a relação que a gente usa para encontrar o nosso ângulo limite, tá bom? Agora, pode ser que na hora da prova pinte aquela dúvida para você, Coelho, mas quem é N2, quem é N1? Na verdade é bem simplesinho, olha só. Você aprende lá nas aulas do Ferreto que não existe seno maior do que 1. Então, se não existe seno maior do que 1, dos dois n's, você obrigatoriamente vai colocar em cima o valor menor, embaixo o valor maior, tá certo? Enfim, e dessa maneira, então, a gente acha o nosso ângulo limite. E agora eu quero falar com vocês sobre uma aplicação relacionada à reflexão total que é importantíssima, é muito cobrada da gente, que é a tal da fibra ótica. Pessoal, a fibra ótica está muito presente no nosso dia a dia, por exemplo, na comunicação de internet. Os cabos de internet transmitem o sinal por fibra ótica. Por quê? Porque ao transmitir o sinal com pulsos de luz, eu consigo transmitir o sinal com alta velocidade, tudo bem? Mesma coisa quando a gente vai fazer um exame como, por exemplo, uma endoscopia. É usada uma fibra ótica para filmar o que está acontecendo dentro do nosso corpo. E essa imagem é transmitida para uma tela, para um computador, que seja, tudo bem? Bom, a ideia é a seguinte, na fibra ótica, a gente tem dois materiais transparentes, ou seja, que permitem a passagem da luz. Eu vou diferenciar um do outro para você aqui, chamando essa região aqui de núcleo da minha fibra ótica, e essa região aqui é um revestimento, uma casca, tudo bem? E o que acontece? Um raio de luz é transmitido e quando ele encontra essa superfície de separação entre os dois meios, eu preciso da seguinte situação, que o ângulo de incidência seja maior do que o ângulo limite e que o índice de refração do núcleo seja maior do que o índice de refração do revestimento. Nessa situação, eu vou estabelecer o quê? As duas condições necessárias para o fenômeno da reflexão total. E aí, essa informação que está sendo transmitida vai ser refletida aqui e vai ser refletida novamente e novamente, e aí aquele sinal é transmitido, tudo bem? Detalhe, você pode enrolar um cabo de fibra ótica no móvel, ele faz curva porque ele passa por dentro da parede. Enfim, eu não tenho
perda do sinal exatamente pelo fato de acontecer ali o fenômeno da reflexão total, tudo bem? Então a gente tem o quê? A transmissão de um sinal em alta velocidade e com bastante qualidade através das fibras óticas. Pessoal, e olha só, eu construí uma fibra ótica caseira para te mostrar. Eu peguei aqui um tubo de vidro e um laserzinho, tudo bem? E aí você vai observar no vídeo que eu vou colocar para você aqui atrás, bem certinho esse fenômeno acontecendo. Então o que a gente vai notar? Olha só, eu vou pegar esse vidro aqui, colocar um pouquinho de água e você vai ver que a luz tenta sair da água para o ar e não consegue. Por quê? Porque ela está indo do meio mais refringente para o menos, e o ângulo que eu vou colocar para vocês ali é um ângulo maior que o ângulo limite, tá certo? Dá uma olhadinha aqui. Então, pessoal, ficou bem fácil para você ver ali no vídeo a nossa fibra ótica caseira, mostrando então o fenômeno da reflexão total, tá certo? Agora vamos dar uma olhadinha como isso apareceu na prova do Enem. Vamos lá, vamos continuar. Exercício 1. A banda larga brasileira é lenta. No Japão já existem redes de fibra ótica que permitem acessos à internet com velocidade de 1 gigabit por segundo. O suficiente para baixar em 1 minuto, por exemplo, 80 filmes. No Brasil, a maioria das conexões ainda é de 1 megabit por segundo, ou seja, menos de 1 milésimo dos acessos mais rápidos do Japão. A fibra ótica é composta basicamente de um material dielétrico, sílica ou plástico, segundo uma estrutura cilíndrica, transparente e flexível. Ela é formada por uma região central envolta por uma camada também de material dielétrico com um índice de refração diferente ao do núcleo. A transmissão em uma fibra ótica acontecerá de forma correta se o índice de refração do núcleo em relação ao revestimento for. Lembra que a gente acabou de anotar, né? Quais são as condições para uma boa reflexão total? Que o ângulo de incidência seja maior que o ângulo limite, e a outra condição é que o índice de refração do núcleo seja maior que o índice de refração do revestimento da camada que tem em volta, tá bom? Então vamos lá. A pergunta foi: o índice de refração do núcleo em relação ao revestimento for superior e ocorrer difração. Não, a gente não está relacionando nada com a difração aqui, tudo bem? For superior e ocorrer reflexão interna total. Perfeito, né? O índice de refração do núcleo em relação ao revestimento, a gente sabe que o índice de refração do núcleo tem que ser maior e tem que acontecer para a gente ali o fenômeno da reflexão total, tá bom? Olha lá, os outros itens a seguir falam para a gente sempre que o índice de refração do núcleo tem que ser inferior, tá errado, né? Ele tem que ser superior, o do núcleo tem que ser maior que o do revestimento, tá bom? Seguindo então, pessoal, vamos falar um pouquinho de outras aplicações práticas da reflexão total que também são cobradas da gente. Uma outra é a formação de miragens. Quando você está viajando de carro, por exemplo, numa estrada num dia que está muito quente, você percebe que lá na frente na estrada, a gente tem a sensação de que a estrada está molhada. Só que detalhe, você anda de carro e nunca chega nessa parte molhada. O que está acontecendo ali? Bom, então a ideia é a seguinte, olha só. A gente tem o asfalto que está bem quente, ele está numa temperatura bem alta, porque é uma superfície escura, exposta ao sol, vai aquecer porque absorve muita radiação, tá certo? Aí o que vai acontecer? O ar ali em contato com o asfalto fica bem quente, e as camadas de ar que estão mais afastadas do asfalto não estão tão quentes assim. Bom, naturalmente, onde o ar está mais quente, ele está mais rarefeito, e onde ele está mais frio, as moléculas são mais próximas, eu tenho uma quantidade de ar mais juntinho ali. Basicamente, então a gente tem o quê? Que o ar mais quente, como as moléculas estão mais espaçadas, eu tenho um índice de refração menor, e aí o índice de refração vai aumentando conforme as moléculas de ar vão ficando mais juntinhas. Então, em camadas mais próximas ao asfalto, eu tenho um índice de refração menor. Então, se a gente pegar, por exemplo, a luz vindo em direção ao asfalto, eu tenho um raio de luz vindo aqui, ele vai incidir com um certo ângulo de incidência em relação ao normal. Como eu tenho camadas de ar com índice de refração diferente, eu vou considerar como sendo camadas com propriedades diferentes, tudo bem? Então, esse raio de luz vai incidir e a luz está indo do meio mais refringente para o meio menos refringente, tudo bem? Então, ela vai sofrer um desvio dessa forma, ela vai se afastar da normal. Aí, o meu ângulo de incidência aqui já está maior. O que vai acontecer? De novo, como a luz está indo do meio mais refringente para o menos,
ela vai desviar novamente se afastando da normal. E aí, se o nosso ângulo de incidência for maior que o ângulo limite, e como ela está indo do meio mais refringente para o menos refringente, o que vai acontecer é que a luz vai sofrer o fenômeno da reflexão total, e aí a luz que vai chegar aqui em cima, nesse ponto que a gente vai enxergar, é a luz que estava vindo daqui. Então, na verdade, a gente tem a sensação do asfalto ficar espelhado, aquela sensação de que ele está molhado. É o mesmo princípio pelo qual uma pessoa enxerga uma miragem no deserto, por exemplo. Ela tem a sensação de estar vendo água, ela não está vendo água. O que ela está vendo é o reflexo do céu azul acontecendo ali na areia quente, exatamente a mesma situação. Então aquela impressão de espelhado, de chão molhado, se dá exatamente por causa da reflexão total, tá certo? Uma outra situação, uma outra aplicação que a gente pode falar é o brilho intenso dos diamantes. O diamante é um material de alto índice de refração, então o que acontece? A luz sofre reflexão total com facilidade nas faces do diamante, porque a luz penetra aqui no diamante, sofre reflexão então ali nas faces internas e retorna para o lado de fora. E esse retorno aqui para o lado de fora vai chegar aos teus olhos, você vai ver esse diamante brilhando bastante, exatamente pelo fenômeno da reflexão total nessas duas faces, tá certo? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada em mais uma questão que caiu na prova do Enem falando sobre esse fenômeno. Exercício 2. As miragens existem e podem induzir a percepção que há água onde não existe. Elas são a manifestação de um fenômeno óptico que ocorre na atmosfera. Esse fenômeno óptico é consequência da... Letra A. Refração da luz nas camadas de ar próximas ao chão quente. Perfeito, que é o que vai causar para a gente a reflexão total. Tudo bem? O gabarito é a letra A. Seguindo então, pessoal, só vamos dar uma olhadinha nas outras alternativas para ver o que tem de erro. Letra B. Reflexão da luz ao incidir no solo quente, né? Não é reflexão no solo, e sim a reflexão total devido à refração nas camadas de ar. Então tá errado ali. Letra C. Reflexão difusa da luz na superfície rugosa. Não é na superfície, né? É uma reflexão total. Dispersão da luz, não, a gente ainda vai estudar. A dispersão da luz não tem relação nenhuma com o que a gente falou. E letra E. Difração da luz também não está relacionado ao fenômeno da difração, tá certo? Então, gabarito letra A. Pessoal, e com isso a gente encerra então mais uma aula de ótica, um assunto bem importante e bastante cobrado da gente, a reflexão total, tá certo? Tchau e até a próxima aula.